Será mesmo que a sua vida é um caos? Ou será que você só está buscando referências e lugares que não te representam? Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olibar. Pegue seu café ou qualquer outra coisa que você goste de beber pra gente começar esse episódio. E eu preciso falar que eu fico muito reflexiva no final e no início do ano, assim. Eu comparo tudo. Eu faço uma retrospectiva da minha vida, tento internalizar o que deu certo, o que não deu certo. E isso me fez pensar muito sobre a nossa relação com o digital. Mas antes de iniciar esse assunto, eu quero contextualizar com uma coisa que me inspirou a criar esse episódio, porque eu vi uma história de uma criadora de conteúdo chamada Sarina. Ela tem descendência japonesa, se eu não me engano. E ela era uma criadora de conteúdo de moda. E ela trazia muito conteúdo sobre isso. Trazia várias referências. Só que teve um momento que ela falou que ela teve um estalo, que ela estava buscando referências em lugares que não faziam sentido para ela. Porque, como ela é de uma outra nacionalidade, né, ela tem uma descendência diferente, ela buscava referências em mulheres brancas. E parecia que ela estava meio que tentando se encaixar ali. E ela não se sentia tão bonita e ela não se sentia tão ela. E quando eu vi esse vídeo, e faz até um tempo que eu vi esse vídeo, eu lembrei dele essa semana. Quando eu lembrei desse vídeo, eu falei, nossa, isso acontece muito. Porque se a gente parar pra pensar como que foi o ano de 2025, eu considero um ano que foi de ruído. Não só por conta de ter sido um ano 9, mas foi um ano de ruído onde a gente viu muito mais do mesmo. Mais fórmulas, mais coisas genéricas, mais pessoas se enquadrando mesmo, para não assumirem quem elas são. E eu digo isso não só pelas pessoas, mas eu senti que eu me podei um pouco também, sabe? Eu falava, mas estão fazendo isso, estão mais frequente na internet desse jeito, então beleza, eu tenho que estar também. Nossa, fulana fez isso. Eu posso trazer o meu jeito, eu vou fazer também. Só que, sabe quando você entra nessa energia e parece que você tá fazendo isso para preencher uma lacuna, só que você não se sente representada? Eu cansei de tentar ser perfeita, eu cansei de tentar me encaixar, eu cansei de fazer as coisas porque os outros estavam fazendo. E não num lugar de comparação, porque eu acredito que eu dei uma melhorada nisso, mas num lugar de que, porque o outro está presente dessa forma, eu tenho que estar também. E foi aí que eu comecei a fazer um grande comparativo do que eu fiz em 2025 e das coisas que me faziam me sentir eu mesma. Me representavam, me faziam me sentir reconhecida e que me dava gosto para criar. E aí eu fui lembrando e associando as coisas e eu percebi o quanto tempo e quanta energia eu perdi tentando fazer o que os outros estavam fazendo, criando essa presença no digital e nem me perguntando se aquilo fazia sentido para mim. E aí quando eu comecei esse ano, eu falei assim, olha, esse ano, 2026, vai dar certo. Vai dar certo primeiro, porque eu sou maluca. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Mas porque eu falei assim, eu cansei. Sabe quando você tá cansada, mas você continua tentando? Eu realmente cansei. Mas eu cansei de tentar ser perfeita. Eu tentei, assim, muito tempo, estar presente de uma forma para que não me esquecessem. Só que a que custo isso acontece? Para que a gente tenta tanto ser visto, mas se a gente se esquece? E para mim, um dos pontos mais importantes dentro dessa história é sermos lembradas com algo que realmente a gente se identifica. E aí eu fui criar meu mood board, né, meu vision board desse ano. E aí eu pensei em coisas que eu gostaria de fazer. Eu não sei se você já fez o seu Vision Board, eu falei disso o ano passado, mas eu decidi colocar palavras. Eu sempre coloco palavras que vão nortear o meu ano para ações, para aquilo que eu tenho que fazer. E aí, pensando em tudo isso que eu trouxe até aqui, eu percebi que eu não estava aproveitando. E quando eu não estava aproveitando, eu estava tentando, eu não vou fazer isso porque, não vão gostar, né? Isso, as pessoas não esperam isso de mim. Nossa, isso não tem nada a ver com o meu posicionamento. Mas às vezes você ser intencional o tempo inteiro te faz perder a espontaneidade e a sua naturalidade. E aí a gente entra naquela autenticidade performática, de que eu sei que as pessoas querem que eu seja mais eu quero ser mais eu também. E aí que eu cheguei no ponto, tá tudo bem. Tá tudo bem
eu ser diferente. E aí, eu falo sobre essas questões das referências, porque às vezes você tá tentando e acompanhando uma vida de uma pessoa que você acha super legal, mas aquela pessoa não tem muito a ver com você, não tem muito a ver com seus valores e nem com o que você acha bonita, nem com aquilo que você acha legal. E aí você tenta se encaixar na vida dela, mas você olha no espelho e você não se reconhece. Eu tenho sardas e eu busco referências em beleza com pessoas de sardas. Porque aquela pessoa sabe o que eu tô passando. Então, quando eu vou buscar algum produto ou alguma coisa, procuro pessoas que tenham pele parecida com a minha ou vivem aquilo que eu vivo. Por exemplo, até as referências que eu procuro para criar. Eu senti que eu tava buscando as referências, que as pessoas estavam buscando referências, e isso vai fazendo com que a gente crie mais do mesmo. Até que eu comecei, voltando pro assunto do Vision Board, até que eu pensei nisso, eu falei assim, eu acredito que as minhas referências estão diferentes e eu preciso voltar para aquilo que faz sentido para mim. E aí eu coloquei as palavras, então eu coloquei leveza, prosperidade, e eu coloquei uma palavra que para mim é muito importante, que é explorar. E não só explorar o mundo, porque eu quero acampar mais esse ano com meu namorado, mas a questão de explorar as oportunidades e testar coisas novas. Por quê? Eu só vou saber as referências que eu quero buscar vivendo. E quanto mais eu crio essas experiências, quanto mais eu testo, mais eu consigo me entender e traduzir isso para o mundo. Então, não vira só repertório, mas vira uma forma de mostrar o meu ponto de vista. Porque é claro que se eu busco moda e blogueira, eu sempre vou achar as mesmas referências. Mas aí que tá a graça. Eu acho que a moda também tá em lugares diferentes. Eu acho que as nossas referências estão em lugares diferentes. Pode ser que você tenha uma conversa muito especial com alguém e aquilo te faça ter uma inspiração e criar um conteúdo sobre isso. Ou talvez você recebeu um conselho de uma amiga e aquele conselho te fez mudar a sua visão sobre a sua carreira. Talvez você tenha conversado com algum parente seu mais velho e fez com que transformasse o seu relacionamento com quem você se relaciona. E aí, é isso que eu quero muito trazer, porque a gente vive tanto na sombra das outras pessoas que a gente esquece de viver a nossa vida e gastar a nossa energia sendo nós mesmas. Então, se tem um conselho que eu posso te dar com a maior transparência do mundo para 2026 não gaste a sua energia tentando ser uma pessoa sendo que ela já existe. Abraça suas versões, porque a gente foi ensinada há tanto tempo a entender que a gente só precisa ser uma coisa só. Sabe? Ai, eu só sou o meu trabalho. Ai, ou quem trabalha no digital, né? Ai, eu sou especialista disso e eu não posso falar outra coisa, porque se eu falar outra coisa vai interferir minha autoridade. Mas aí a gente esquece que nós somos seres humanos e que nós temos profundidade. Eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que gosta de pilates. Eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que tá voltando a andar de patins, que era uma paixão que eu tinha quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu sentia que eu tinha uma relação diferente com a criatividade, né? Eu não tinha internet, os meus pais não tinham notebooks nem celulares, então eu era obrigada a criar de uma forma diferente. Então eu pegava todas as camisas e as toalhas de mesas pra recortar, pra fazer roupa para as minhas Barbies. Eu pegava caixa de sapato pra virar câmera. Então, eu tinha uma relação com a minha criatividade de um jeito diferente. Coisas que eu senti que eu abandonei nos últimos anos. E isso faz muito sentido com essa forma de a gente encontrar referências. De não só nas pessoas, mas de a gente buscar aquilo que nos inspira de verdade. Eu quero recortar, eu quero fazer cerâmica, eu quero buscar hobbies. Eu quero explorar coisas novas para que eu possa enxergar a Jaque de um jeito diferente. Porque para mim, autoconhecimento é uma jornada. A gente vai se descobrindo a cada dia. E a gente nunca tem um ponto final, porque é o processo, é a jornada, e cada dia você vai se aprendendo mais. E por que é tão importante a gente ter essa consciência e abraçar as nossas versões? De entender que somos mais que uma versão e que todas as nossas versões merecem a atenção. E aí você escolhe qual delas você quer compartilhar para o mundo. Porque você tem muitas versões, muitas nuances, e cada nuance sua constrói quem você é e te torna uma pessoa extremamente interessante e relevante. Nós fomos ensinadas a também achar que ser multipotencial é algo horrível. Nossa, você ter vários interesses é uma coisa horrível. Mas não é.
Talvez você gostar de música te ajuda a ter um nível refinado para escutar e criar os seus vídeos. Talvez você ter essa cultura de buscar arte te faça enxergar as coisas de um jeito diferente. Então olha como que é legal a gente entender como nós enxergamos o mundo, como que a nossa forma de enxergar o mundo faz com que a gente construa referências de um jeito muito nosso. E quando a gente abraça as nossas nuances, as nossas versões e a nossa pluralidade, é aí que a gente consegue ser mais autêntico. Eu sinto que a autenticidade foi a palavra de 2025, mas eu acredito que a palavra de 2026 é a humanidade. A gente precisa lembrar que nós estamos vivas, que nós somos humanas. E uma das coisas que eu quero muito me propor para esse ano também é voltar a usar coisas analógicas. Eu amava o Discman do meu pai. Meu pai trouxe isso muito pra mim, eu amo como ele continua sendo um cara analógico, eu acho isso muito legal. Ele tinha uma câmera da Kodak que era maravilhosa. Ele tinha uma vitrola, ele tinha máquina de escrever, então ele mantinha as coisas vivas e me fazia ser muito criativa. E é uma coisa que eu quero voltar a fazer, eu quero ser mais analógica. Eu sempre usei muitas coisas do digital, só que esse ano, assim, em janeiro, né? Eu já tô com a vontade que eu quero ter um planner para poder externalizar o que eu sinto. E é aí que eu te falo, busque referências que façam sentido para sua vida, para aquilo que você quer criar e para aquilo que te representa, porque assim você não se sente um peixinho fora d'água, assim você não se sente pressionada ou obrigada a seguir o efeito manada, porque existem várias coisas, você pode seguir seu ritmo. E eu só tive essa impressão criando esse vision board, analisando tudo que eu tive nos últimos anos, não só em 2025, mas 2024. E eu cheguei para 2026 e falei, eu vou fazer diferente. Então, eu quero criar com mais liberdade. Eu quero mostrar na minha rede social, por exemplo, outras coisas. Não vai ter só meu trabalho, porque eu não sou só o meu trabalho, sabe? Então vai ter, olha, inclusive meu primeiro post foi isso. 2026 vai dar certo porque eu sou maluca. E é exatamente esse voto de liberdade que eu quero te propor, porque esse episódio tá muito mais para ser provocativo e fazer com que você pense fora da caixinha, que você vai além, que você seja diferente mesmo, porque no lugar certo você brilha diferente, sabe? Quando você tá sendo você, é assim, notável. E eu quero muito te propor isso. Faça esse ano o que você tem vontade. Mostre suas outras versões para as pessoas, mesmo que você não trabalhe no digital. Mas veja o que você quer mostrar, o que você quer compartilhar. Faça limpa nas suas redes sociais e acompanhe quem te faz se sentir viva, quem te faz se sentir você. Porque quando você tenta viver a vida do outro, parece que tudo tá fora do lugar. E sempre vai parecer. A sua vida sempre vai parecer um caos quando você tá tentando viver uma outra. Então, vamos fazer esse combinado? Me fala aqui nos comentários se você tá fazendo esse combinado junto comigo. Vamos fazer diferente esse ano? Vamos viver de verdade, vamos mostrar as nossas versões e vamos permitir com que as pessoas nos conheçam? Mesmo sem certeza, mesmo tipo, eu tô me descobrindo, tá bom, o que você tá descobrindo? Qual que é o seu ponto de vista? Me fale de você, eu quero te conhecer de verdade. Pensa nisso, me fala se você tá comigo nessa e vamos fazer 2026 ser o ano onde a gente consegue se sentir mais livre e a relação com o digital fica diferente, onde a gente encontra esse equilíbrio do digital com o analógico, que você tenha esse processo e que você tenha essa consciência de diminuir o seu tempo de tela e ter mais consciência do que você tá fazendo com o seu tempo. Aproveita esse tempo. Honra você, honra a sua história e principalmente a sua essência. É assim que as coisas vão fazer mais sentido. E eu te encontro no próximo episódio. Beijo!